Cristo Jesus, a juventude da Igreja Batista Vitória da Fé. Para quem não me conhece, sou o pastor Márcio e hoje é um dia especial. Deus está conosco, Deus está nos abençoando grandemente nesse período que nós estamos ainda isolados, distantes, separados por causa dessa pandemia. Nós temos hoje um convidado muito especial, irmão André Moraes, um jovem muito precioso no reino de Deus, tem servido ao Senhor com a sua juventude. Temos muito a aprender com esse jovem. André Moraes é membro da Igreja Batista Monte das Oliveiras e aceitou o nosso convite para estar gravando hoje conosco. E trouxe certamente uma mensagem muito abençoada, vindo de Deus, para abençoar as nossas vidas. Então, desde já, Deus esteja abençoando grandemente seu coração, a sua vida, a sua trajetória no reino de Deus, através dessa palavra. Deus abençoe. Então, vamos adorar a Deus, Vamos exaltar a Deus, vamos alegrar nosso coração. Deus é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, vamos cantar essa música para Ele.
Olá, meu irmão e minha irmã, que bom estar com você neste culto da juventude. Eu me chamo André Ferreira de Moraes, sou membro da Igreja Batista Monte das Oliveiras. Recebi o convite para estar ministrando a palavra e compartilhando com os irmãos um pouco da palavra do Senhor. E o desejo do meu coração é, num futuro, quem sabe, estar com os irmãos presencialmente. Enquanto isso não é possível, faremos assim de maneira virtual. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma breve reflexão em Daniel, no capítulo 1, versículo 8 e versículo 9, e diz assim a palavra do Senhor: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Meus irmãos, esse trecho, na verdade, da palavra do Senhor, está incluída no primeiro capítulo, que juntamente com os outros 6 capítulos, os 6 primeiros capítulos deste livro, trata-se do gênero narrativo. E nestes 6 primeiros capítulos, nós vamos encontrar a descrição da vida de Daniel, de como ele se comportou na Babilônia, da forma como seus amigos se comportaram,
e da forma também como Deus honrou esse homem de Deus. E uma coisa importante nós frisarmos de que Daniel não era somente um homem de Deus, mas era um jovem compromissado com o seu Senhor. É interessante quando nós olhamos para a história de Daniel, porque lembramos de que este jovem, ele está incluído, ele está presente em uma sociedade que é extremamente corrupta, que é extremamente idólatra, que é extremamente pagã. E se você prestar atenção, a sociedade a qual nós vivemos é tão idólatra, é tão pagã e é tão complicada quanto aquele lugar a qual Daniel estava, que era a Babilônia. Você deve lembrar da história, e se você não conhece a história de Daniel, é recomendável que você leia este primeiro capítulo, que você leia estes textos, estes 6 primeiros capítulos, que falam a respeito desse jovem. Nos é informado no texto da palavra de Deus de que Daniel era um jovem sábio, assim também como seus amigos. Isso está no versículo 6, quando fala a respeito de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram levados por Nabucodonosor quando este entrou na Babilônia, entrou em Jerusalém e sitiou esta cidade e levou cativo muitos dos judeus. E ele levou ali muitos jovens. No versículo 4 do primeiro capítulo, vai nos dizer que eram jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos e versados no conhecimento. Este era Daniel e era também seus amigos. Uma coisa, meus irmãos, Daniel nos ensina. Ele nos ensina como nós devemos nos comportar em uma sociedade corrupta, em como nós devemos nos comportar como jovens compromissados com o Senhor, em uma sociedade que nos oferece os mais variados tipos de pecado. E Daniel então nos ensina lições preciosíssimas, e eu gostaria apenas de pontuar uma lição que Daniel vai nos ensinar. Quando nós lemos no texto que li para os irmãos, diz no versículo 8 de que Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Quando olhamos, irmãos, de relance, podemos achar que isto é algo muito simplório, porque era apenas uma comida, era apenas algo que o rei estava oferecendo. E talvez até alguns digam, mas que problema haveria de Daniel se envolver com esse tipo de coisa? Era só uma comida, era só uma bebida. Mas nós devemos lembrar de que Daniel é um jovem judeu. E por ele ser um jovem judeu, ele buscava seguir aquilo que a palavra do Senhor aquilo que o Senhor havia ensinado para o seu povo. Quando nós olhamos, irmãos, para o Antigo Testamento, nós vamos ver que o Senhor estabeleceu leis. Nós podemos encontrar, por exemplo, a lei moral em Êxodo capítulo 20, nós podemos encontrar as leis cerimoniais, e nós podemos encontrar também as leis alimentícias, a qual Deus dizia ao seu povo, disto você pode comer e disto você não pode comer. E Daniel, como era um judeu, e era um jovem judeu compromissado e consagrado ao Senhor, observava estas leis. Muito provavelmente essas iguarias que o rei oferecia a ele, não somente a ele, mas também aos outros jovens, ia de encontro àquilo que o Senhor havia determinado que eles não deveriam comer. Quando olhamos, irmãos, de maneira muito superficial, podemos achar de que Daniel ali exagerou. Porque, veja, ele estava num país distante, ele não estava perto dos seus familiares, ele não estava próximo à sinagoga, não estava próximo dos seus irmãos judeus, e ele poderia muito bem negociar os seus princípios, mas ele não fez isso. Apesar da circunstância que estava sendo colocada a ele, ele não cedeu aos seus princípios. Você pode estar se perguntando, mas o que comida e bebida tem a ver com a minha vida? Quando nós olhamos para a sociedade que nós estamos inseridos, da mesma forma como o rei ofereceu essas iguarias para Daniel, o mundo também nos oferece as mais diversas iguarias, e entenda aqui iguaria como pecado. O mundo nos oferece várias oportunidades para nós pecarmos. Quem sabe neste período a qual você está em casa, aí sem poder frequentar os cultos de oração, os cultos na igreja, quem sabe nesse período você tenha caído muitas vezes em pecado, quem sabe você ainda está em pecado e ainda não confessou esse pecado a Deus. Saiba que da mesma forma como estas iguarias foram colocadas a Daniel, a nós também, pelo mundo, são colocadas estas iguarias, que são de fato aquilo que chamamos de pecado, que é toda a transgressão à lei do Senhor.
Irmãos, quando olhamos para João capítulo 15, a partir do versículo 18, nós podemos enxergar ali Jesus ensinando aos seus discípulos o relacionamento entre o cristão e o mundo. E o que Jesus vai ensinar é de que o mundo odeia os cristãos, o mundo odeia o cristianismo, o mundo nos odeia porque nós não somos do mundo. E isso é tão desafiador para nós, porque o pecado vem à nossa vida, somos tentados a cair, o pecado vem de bandeja muitas vezes em nossa vida, e nós somos desafiados pelo Senhor a resistir tudo isso. Esta preciosa lição nós aprendemos com a vida de Daniel, porque ele resolveu não se contaminar, ele não vendeu a sua consciência, ele não vendeu os seus princípios, ele resistiu àquela tentação de maneira que ele foi honrado por Deus. Deus o honrou pelo fato dele ter resistido naquele primeiro momento. E quando nós olhamos, meus irmãos, o decorrer da narrativa, nós podemos observar, a partir do versículo 10 em diante, podemos observar que houve uma circunstância para que Daniel pudesse ceder aquilo que ele havia decidido no começo. Se os irmãos observarem na história, o chefe dos eunucos havia ficado extremamente preocupado, porque Daniel havia proposto não se contaminar, havia proposto de que eles iriam, os jovens judeus, juntamente com Daniel, iriam apenas comer legumes, e isso poderia pegar mal para o chefe dos eunucos. Mas, apesar desta circunstância, Daniel não cedeu à tentação. Ele permaneceu fiel, ele permaneceu convicto das suas crenças, e ele não negociou a sua fé. Da mesma forma, também somos colocados em diversas circunstâncias. Talvez nesse período você tenha pensado, mas o pastor Márcio não está me vendo aqui onde eu estou, os irmãos da Vitória da Fé não estão me vendo, os irmãos que me conhecem não estão me vendo, minha família não está me vendo, mas saiba de que o Senhor vê tudo aquilo que nós fazemos. O Senhor está com os olhos em todo lugar, contemplando justos e injustos. O Senhor sabe aquilo que você faz e aquilo que eu também faço. Nós não devemos ceder às tentações quando somos colocados em circunstâncias tão complicadas. E quando olhamos para este jovem de Deus, esse jovem compromissado com o Senhor, ele não negociou apesar das circunstâncias. Irmãos, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena nós resistirmos à tentação, vale a pena nós mantermos a nossa vida como jovens do Senhor, compromissados com a obra de Deus. Vale a pena nós mantermos o nosso coração íntegro, a nossa vida íntegra. Vale a pena. Daniel é um exemplo claro disso, porque apesar de toda esta circunstância, ele permaneceu fiel. E o que é mais interessante é quando olhamos ali a partir do versículo 18 deste primeiro capítulo, que diz o seguinte: ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Não há dúvida alguma, meus irmãos, de que o Senhor honrou a vida daqueles jovens, porque eles decidiram permanecer fiéis ao Senhor. Quantas coisas podemos aprender com Daniel? Quantos ensinamentos profundos nós podemos aprender com estes jovens? Aprendemos de que devemos resistir às tentações. O mundo nos oferece as mais variadas opções de pecado. É interessante que quanto mais o tempo passa, parece que o pecado vai ficando cada vez pior. Nós devemos aprender com esse homem de Deus a resistir. Devemos aprender a resistir também em meio às circunstâncias. Esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, a qual estamos em casa muitas vezes, a maioria de nós está em casa, quantas vezes nós não fomos tentados a pecar na frente do computador, na frente do celular? Quantas vezes não fomos tentados a nos afastar da presença de Deus? Deixamos de lado nossa vida de oração, deixamos de lado a prática que tínhamos devocional de ler a palavra de Deus. E se nós observarmos, o Senhor nos deu tempo para buscar a Ele, tempo para nos consagrar, tempo para estar cada vez mais firmado nesta fé. Aprendemos também com Daniel de que o Senhor honra aqueles que são fiéis. Se na sua vida e na minha vida
está sendo difícil seguir ao Senhor, saiba de que, primeiro, o Senhor exige de nós, de que neguemos a nós mesmos, de que carreguemos a nossa cruz. E se um dia nós recebemos a mensagem do Evangelho em nosso coração e passamos então a andar com Cristo, aí então a nossa vida parece que ficou mais difícil. Mas é exatamente dessa forma. O Senhor requer de nós que sejamos aqueles servos dedicados e servos fiéis ao Senhor, porque ao final de tudo o Senhor nos honrará. Nós bem sabemos, irmãos, de que essa honra da parte de Deus, ela tanto é na eternidade, quando receberemos do Senhor a coroa da vida, quanto também o Senhor pode nos honrar no tempo presente. O Senhor certamente honrou a Daniel na eternidade, e o Senhor também honrou a Daniel no tempo presente. Meu incentivo a você que está me ouvindo nesta mensagem, neste vídeo, aonde quer que você esteja, é que você faça uma avaliação da sua vida, daquilo que você tem feito. Quantos pecados você já não caiu nesse período? Eu tenho certeza de que o Senhor pode ter lhe levantado, mas talvez você esteja assistindo esse vídeo já nas últimas esperanças, com as últimas forças. Meu incentivo a você: olhe para Jesus Cristo, olhe para aquele que te chama. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é aquele que alivia os fardos, ele é aquele que é o único caminho, ele é aquele que é a verdade, que é a vida, e de que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Aproxime-se do Senhor. Se você tem caído em tentação, se você tem experimentado das iguarias do mundo, repense, arrependa-se, volte-se para o Senhor enquanto é tempo. Os sinais estão aí da volta de Cristo. Busque ser fiel ao Senhor. Busque resistir às tentações apesar das circunstâncias. E saiba de que o Senhor honra aqueles que são fiéis a Ele. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa abençoar a sua família e que você possa lembrar de que sempre vale a pena servir ao Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço pela oportunidade de estar com os irmãos, ainda que virtualmente, mas creio de que esta palavra tanto mudou muitas coisas que eu pensava, e eu creio que vai mudar também aquilo que você tem pensado.